had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui porque neste ano nós adotamos um novo método para as finais de conferência. A gente espera os 2 jogos para vir aqui falar sobre os 2. Por que adotamos essa nova tática? Porque a gente está com uma agenda apertada, na verdade. Então, vamos lá. E porque, assim, a nossa meta, desde o começo desses playoffs, era fazer episódios de 20, 30 minutos. E nem agora que tem apenas 2 jogos a gente consegue isso, né? Imagina só, a gente ia estar aqui meia hora todo dia nos ouvidinhos de vocês. Hoje a gente vai conseguir. Não é mesmo, Agatha Márcio? Você está mutada. É sempre. E é sempre você mutada também. Eu deixo mutado pra evitar que, assim, vocês não são meus gatos tentando destruir a minha casa. Adoro Qualquer coisa do tipo, né? Às vezes rola um pequeno delay. Eu não liguei aqui no botão, mas é isso. Eu acho que faz até sentido porque a gente compara, né? Jogo 1 com jogo 1, jogo 2 com jogo 2 e seguimos. E inclusive, né? A gente teve aquela loucura no jogo 1 do Celtics e Pacers, bola do Brown, estouro daquele jeito para levar para prorrogação, nananana. E no jogo 2 de Dallas e Minnesota, nós tivemos o quê, viu? Absurdo de Luka Doncic. Para vencer. Nem levou para prorrogação, foi para vencer. Mas vamos falar deste jogo. Daqui a pouquinho vamos começar pelo leste, para a gente manter aí nosso padrão. E também porque esse jogo 2 do leste aconteceu na quinta-feira, né, dia 23. Então vamos a ele primeiro. Dessa vez foi um pouquinho mais tranquila para esta que vos fala, graças a Deus, que eu preciso de paz. Celtics vencendo milagrosamente, quebrando aí a maldição do jogo 2 nesses playoffs. Não havia vencido nenhum jogo 2, né? Perdeu para o Miami Heat, perdeu para o Cavs e dessa vez levou o jogo 2, fez valer aí o TD Garden, mantém, né, seu mando de quadra. E agora hoje, dia 25, sábado, a série vai para Indiana. Mas nesse jogo 2, 126-110 para o Boston Celtics, que tivemos aí 11 trocas de liderança, todas elas até os primeiros segundos do segundo quarto. A partir daí, só o Boston Celtics liderou, chegou a abrir 20 pontos de vantagem. O Indiana teve aí em seus momentos de liderança até 6 pontos de vantagem. A maior run foi de 20-0. E durante 4 momentos nós tivemos aí esse jogo empatado. Vamos aos números. Então, 126-110, né? 16 pontos de diferença. Não diz muito esses 16 pontos, porque no quarto a gente teve ali a lesão do Tyrese Haliburton, Siakam sentou no banco, daí o Celtics também na reta final tirou aí a galera. Então, é aquela coisa de a diferença em si, no final das contas, não faz tanta diferença assim, porque já não estavam os titulares em quadra. 40 rebotes a 37 para o Celtics, 28-23 em assistências, 9-5 em steals, 2 blocos para cada lado. 16 turnovers para o Indiana Pacers, 10 para o Celtics. Aproveitamento de arremessos de quadra muito parecido, 52-53 para o Celtics, de 3 pontos, 40,5-38 para o Celtics, e na linha do lance livre, 85 para o Celtics, 69 para o Indiana Pacers. Pontos de contra-ataque, 10-7 para o Celtics, de segunda chance, 18-13, e no garrafão, 54-36. O Celtics vencendo aí todos esses duelos. Os líderes desta noite, 40 pontos para Jaylen Brown. Tenho vontade até de fazer um minuto aqui de silêncio a todos que todos os dias falam mal de Jaylen Brown, mas não vou fazer isso. 28 pontos para Pascal Siakam, rebotes 10 para o Al Horford, 5 para o TJ McConnell,
10 assistências de Drew Holiday, 8 de Tyrese Haliburton e 1 bloco para Derrick White e 1 para Obi Toppin. Os números individuais, começando aí pelo time perdedor, nós tivemos, além dos 28 pontos, 5 rebotes e 2 assistências de Pascal Siakam, o Nembhard fazendo 16 pontos, 5 assistências, o Tyrese Haliburton com 10 pontos, 8 assistências, 4 rebotes, 9 pontos para o Nesmith e 8 para o Miles Turner. O banco de reservas, meu Deus do céu, 11, 20, 27, 30, 36, 39 pontos, com todo mundo que estava à disposição entrou em algum momento, justamente por isso que eu acabei de falar. No quarto a gente teve aí a galera entrando nesse jogo. Pelo lado do Celtics, 40 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, 1 steal, 52% de aproveitamento de field goal, 40% de aproveitamento da linha dos 3 pontos para o Jaylen Brown, que foi o cara da noite. 23 pontos, 6 rebotes, 5 assistências para o Tatum, 23 pontos também para Derrick White, com 6 assistências e 4 rebotes, duplo de Drew Holiday, 15 pontos e 10 assistências, e o Al Horford, além dos 10 rebotes, contribuiu com 6 pontos e 2 steals. Além... Não teve bloco dele não. Que milagre, meu Deus. Do banco de reservas foram 17, 19 pontos, 12 deles de Peyton Pritchard. Agatha Máximo, um jogo mais tranquilo para o Celtics, porque começou num ritmo muito acelerado novamente, diferente, aliás, do primeiro jogo, né? O primeiro jogo abriu 12-0, foi um jogo mais equilibrado no começo, mas o Celtics muito agressivo com o Jaylen Brown, absolutamente perfeito dos dois lados da quadra. Esses 40 pontos aí, ofensivamente, incrível, atacando, né? Atacando o aro, conseguindo um bom aproveitamento também da linha dos 3 pontos, foram 40% de aproveitamento para ele, mas conseguindo ser muito inteligente, né? E carregando o time, quando a gente diz carregando, é carregando em energia, em defensivo. Ele foi o cara do jogo, ponto. Mas a galera ajudando muito. O Drew Holiday tá fazendo uma série absurda até aqui, defensivamente e ofensivamente, como a gente espera dele, né? Como a gente sabia que ele entregaria, entregou a temporada toda. Então, um jogo mais tranquilo do Celtics. A gente falou lá no primeiro jogo que aquele susto, vamos dizer assim, né? Porque era primeiro jogo, precisou correr atrás, estava com a derrota na sua frente, conseguiu virar no clutch, né? Conseguiu levar o jogo para prorrogação. Seria importante, porque esse time não havia sido colocado à prova, foi muito, conseguiu responder. Poderia ser um chacoalhão para esse jogo 2 e foi. O time entrou com uma postura de que precisava vencer, sabia que precisava quebrar essa maldição aí do jogo 2, e sabe também que o Indiana Pacers jogando em casa é muito forte. O Pacers está invicto em casa, mas o Celtics também está invicto fora de casa. Então vai ser uma loucuragem esse jogo de hoje à noite. Temos aí, né, o Tyrese Haliburton. Eu não sei se você viu alguma atualização. Pelo que eu vi da última vez, ainda não tinha certeza se ele estaria à disposição ou não nesse jogo 3. Primeira informação durante o jogo, quando ele saiu, é de que ele estava colocando a mão no peito, no vestiário, no intervalo. Depois veio a informação que era uma lesão muscular na perna. Então, tá ainda meio nebuloso, assim, se ele vai jogar ou não. Eu tava ouvindo até, não lembro se o Café Belgrado, Ponte Aérea, sei lá, a gente ouve muita coisa. Alguém, o pós-jogo, eu acho que foi o pós-jogo na ESPN, me falou, sem o Tyrese Haliburton, sem chance para o Pacers. Eu sou uma pessoa mais cagada, assim, né? E fico, só comemoro a hora que vence. Vai ser muito difícil vencer em Indiana, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que o Celtics subiu mais um degrauzinho com aquele primeiro jogo, sendo colocado à prova e conseguindo reverter a situação. Para você, Agatha, qual foi o principal ponto, além de Jaylen Brown? Não vale falar o Jaylen Brown, mas você pode elogiar ele, porque aqui você pode elogiar Jaylen Brown. Desse jogo 1, para essa vitória um pouco mais tranquila do Celtics, e o que o Indiana pode fazer para existir um mundo em que consiga manter essa série viva por mais tempo e eventualmente vencer o Celtics. Minha opinião sobre Jaylen Brown é que se o Boston Celtics perder novamente essa temporada e o Boston Celtics quiser tomar uma medida drástica,
o Oklahoma City Thunder está pronto para abraçá-lo, tá? Sai fora. Ai, graças a Deus aquela extensão. Graças a Deus aquela extensão foi assinada, porque agora tá todo mundo de olho no meu menino, né? Nem vem. Dito isso, gosto demais, né? Acho que Boston Celtics entrou com um ritmo mais intenso desde o começo, buscando atacar os pontos fracos do Pacers e sempre a cesta, né? Jaylen Brown muito agressivo, batendo pra dentro, buscando contato, buscando esses arremessos e também numa porcentagem legal nas bolas de 3. Vou me abster de falar de Jason Tatum hoje, tá? Vou dar o benefício da dúvida para o Tatum, porque ele já teve partidas muito boas. E, inclusive, eu lembro que eu pensei, antes desse jogo começar, a gente fez a aposta da River que bateu, inclusive, né? É importante Mais uma vez, né? salientar. Mas mais uma vez, A Matheus. de ontem não bateu, mas a do Boston Celtics bateu. Era uma odd As de duas, 6, né? As era duas uma do odd de Celtics bateram. 6,13 e, enfim, bateu. E aí eu pensei, eu falei, pra quem que eu vou pôr os pontos hoje, né? Eu falei, se Jason Tatum jogou bem no jogo passado, eu tenho quase certeza É a vez do Jaylen Brown. que será um bom jogo de Jaylen Brown, e dito e feito, né? Mas o resto do time colaborou. Derrick White jogou melhor, a gente havia falado, né? Da necessidade de Derrick White sempre colocar aqueles 20 pontinhos dele e, de fato, conseguiu, jogou bem, entregou aquilo que é esperado dele. Até para que vocês vejam aqui, né? Eu vou falar qual foi a nossa aposta. Foi mais de uma cesta e meia de 3 pontos do Drew Holiday, mais de 20 pontos do Pascal Siakam e mais de 4 assistências e meias do Angel Nembhard. Então, Drica, deu tudo certo, né? Conseguimos bater essa aposta e Boston Celtics vence uma partida por mérito, agindo de fato como se fosse final de temporada, né? Final de conferência, jogando para fechar a partida o quanto antes, buscando jogar sempre nas falhas e trazendo esse controle desde o segundo quarto. O Pacers começou muito bem e o Pacers por diversas vezes, inclusive, esteve próximo no placar, né? Até ali o meio do terceiro quarto, o Pacers ainda brigava, mas segurou essa pontuação em 10, em 14, pela maior parte do jogo. Também não foi um jogo perdido, mas novamente, estamos falando de final de temporada. O Boston Celtics conseguiu ser um time, inclusive, Drica, que passou mais a bola, né? Assistiu mais seus companheiros. Eu tinha falado no último episódio que o Indiana Pacers tinha feito mais de 35 assistências, que nenhum time na pós-temporada desde 1990 tinha tido 3 jogos com mais de 35 assistências. E no jogo passado, teve só 23. Uma queda brusca que demonstra também como o Boston Celtics obrigou, de certa forma, né, esse time a tomar ações um pouco mais individuais, a buscar soluções que não passassem necessariamente pelo passe. E pelo outro lado, o Boston Celtics tem sido um time mais coletivo nesses momentos, né? Conseguiu aí 28 assistências, mais do que o Pacers. E mesmo ainda sentindo muita falta, né, do Porzingis, eu acho que sem tirar a falta do Porzingis até ele voltar, conseguiu ter uma dominância no garrafão. 54-36 para o Boston lá embaixo. E muito por conta de Jaylen Brown, né? Jaylen Brown atacou demais o aro, Drica. Então, assim, do que eu tenho para dizer de Boston Celtics é que jogou como o time que a gente viu durante a temporada, né? Chegou de forma um pouco mais séria para esse segundo jogo. O jogo que eles sabem que é complicado, né? Que geralmente eles perdem. E conseguiu abrir pela primeira vez, inclusive, nesses playoffs, um 2-0, né? Boston Celtics tomou 1-1, depois 1-1 de novo, e abre um 2-0 na final de conferência, importantíssimo dentro de casa, para ir para Indiana mais tranquilo, podendo inclusive perder os 2
para decidir em casa, quem sabe. Mas, pela atitude que Boston Celtics tem mostrado, não me parece ser uma série que chegará a 7 jogos. Deus te ouça, Deus te ouça. Eu quero trazer só um número que eu acho interessante, né? O Celtics, como eu falei, chegou a abrir 20 pontos nesse jogo aí, né? Venceu por 16, chegou a abrir 20 pontos de vantagem. E em 47 dos 94 jogos que o Celtics fez nessa temporada, incluindo a temporada regular e os playoffs, o Celtics chegou a liderar por 20 pontos ou mais. É muita coisa. Quando você deixa eu fazer as contas aqui. Quase metade dos jogos. Aliás, é metade, né? 46. Metade dos jogos do Celtics, o time chegou a liderar por 20 pontos ou mais. Eu acho que isso mostra o que a gente fala aqui o tempo inteiro, né, Agatha? Que é um time coletivo, isso é óbvio, tem as suas estrelas, mas que joga coletivamente e meio que alterna quem vai se destacar. Uma hora é Drew Holiday, outra hora é Derrick White, outra hora é Jason Tatum, outra hora é Jaylen Brown, outra hora é o Pritchard vindo do banco que mete 23 pontos, outra hora é o Porzingis quando ele está saudável. Então, assim, é um time muito forte por isso, porque tem muitas alternativas. E só para finalizar essa questão desse jogo para a gente ir para Dallas e Minnesota, lembrando que esse jogo, o jogo 3, né, acontece hoje, sábado, às 9h30, meia hora depois, né, que os jogos do Celtics costumam ser às 9. Tava dando uma olhadinha aqui num corte do trecho do Bola Presa, inclusive um beijo aí pro Danilo e pro Denis, em que mandaram uma pergunta, né, falando, um eventual título do Celtics teria um asterisco, ai, tenho um ódio, mas eu tenho um ódio desse asterisco, teria um asterisco maior do que o Lakers na bolha. O Denis perdeu a paciência e disse que não ia responder, né? E o Danilo falou, cara, eu acho que pra mim foi uma frase perfeita, vocês estão punindo um time que é o melhor time e que se mantém saudável. Então, assim, só queria deixar aqui jogar essa citação aqui nesse momento. Algo mais para falar sobre essa série, sobre esse jogo, ou podemos já passar para o que aconteceu ontem à noite em Minnesota? Vamos, Drica, porque olha... Eu gosto porque esse podcast, a gente fez a nossa meia-culpa no episódio passado, né? Que a gente falou de quem? Que a gente falou do Jason Kidd e... não lembro mais, mas a gente... né? Fizemos nossa meia-culpa, porque a gente também a gente falou... De Kyrie, né? Falando Kyrie, isso, Kyrie Irving, né? Que apesar de bem doido, tá jogando muito, enfim, encaixou muito bem aí. Disclaimer, né? Fizemos nossa meia-culpa pela pessoa que pensamos que Kyrie seria para o vestiário. Não pelo que ele é em quadra, porque aqui jamais que alguém vai duvidar pra mim, já falei 1000 vezes que pra mim é o melhor ball handler da NBA. Mas pela personalidade do rapaz, né? E pelo que já aconteceu num passado não muito distante. E agora a gente tá aqui pra falar. Eu perdi minha linha de raciocínio completamente de quem a gente tinha que fazer agora meia-culpa. Mas tudo... tá. Invariavelmente, a gente tem o sabor de falar, eu avisei, né, Agatha? Jason Tatum, Jaylen Brown, a gente acabou de falar aqui, 40 pontos, tá jogando pra mim, inclusive se continuar desse jeito, é o MVP das finais do leste, né, caso o Celtics ganhe, obviamente, em detrimento a Jason Tatum e em tudo que falam, né, porque parece que dá pra trocar ele por um saco de batata, às vezes, a torcida, de novo, né, eu gosto de falar todo episódio que eu não gosto da minha torcida. E agora o Luka Doncic, né, que muita gente tirou pra nada, ou diminuiu demais em algum momento, ou comparou com pessoas que, pelo amor de Deus, parem de fazer comparações idiotas. E fez o que fez ontem, aliás, faz o que faz e fez o que fez. Mas vamos aos números, pra gente poder falar mais aí desse jogo de ontem. 109-108 para o Dallas Mavericks, com o game winner de Luka Doncic em cima do defensor do ano, 109-108, 44 rebotes a 40 para o Dallas, 24 assistências para Dallas, 26 para Minnesota, 7 steals para cada lado, 7 blocos para cada lado, 10 turnovers do Mavs, 8 do Wolves. Aproveitamento de arremessos de quadra, 49% para Dallas, 41% para o Wolves, 3 pontos, 38,7% para os dois, e da linha do lance livre, 68% para Dallas, 81% para o Wolves.
14-11 em pontos de contra-ataque para Dallas, 12-8 em segunda chance para o Wolves e no garrafão 54-42 para o Dallas Mavericks. Os líderes da noite, Luka Doncic, 32 pontos, 23 pontos para Naz Reid, rebotes 10-10, Rudy Gobert e Luka Doncic, 13 assistências para o Luka, 7 para o Anthony Edwards e blocks 5 para o Daniel Gafford, 2 para o Jaden McDaniels. Os números individuais, além dos 21 pontos aí do Anthony Edwards, ele terminou também com 7 assistências, 5 rebotes, tivemos 15 pontos do Karl Anthony Towns, 7 rebotes, 3 assistências, duplo-duplo de Rudy Gobert com 16 pontos e 10 rebotes, 18 para o Mike Conley, e o Jaden McDaniels ontem, né, sofrível, 2 pontos, 5 rebotes, 2 assistências. Do banco vieram aí, né, a contribuição do Naz Reid, que não ganhou o sexto homem à toa, 23 pontos para ele, além de outros 13 pontos do banco. Pelo lado de Dallas, triplo-duplo de Luka Doncic, 32 pontos, 10 rebotes, 13 assistências, 20 pontos para Kyrie Irving, além de 4 rebotes e 6 assistências. 16 pontos para o Daniel Gafford, com 5 rebotes, 10 pontos para o PJ Washington, 4 pontos para o Derrick Jones Jr. Do banco vieram 27 pontos, 14 deles do Derrick Lively. Agatha Máximo, jogo muito disputado, né? Muito disputado. Nós tivemos aí 12 trocas de liderança, 10 momentos do jogo empatado. O Dallas, né, chegou a abrir... O Minnesota chegou a abrir 18 pontos ali no segundo quarto, mais ou menos. Entre o começo do segundo quarto e a metade do terceiro quarto abriu essa vantagem, esticou bem, e depois o Dallas foi diminuindo para levar o jogo até a última bola, literalmente a última bola, que foi o game winner de Luka Doncic, de bola de 3 pontos, completamente contestado pelo Rudy Gobert. Primeiro ponto, Agatha, obviamente, né, que a gente está falando de um jogador geracional contra o melhor defensor da NBA. É um duelo muito parelho, né? Então, assim, não foi falha do Gobert, foi mérito do Luka Doncic. Mas antes disso, teve um turnover do Anthony Edwards que cagou, assim, eu acho, um pouco com o final, que poderia ter sido diferente, com 1 ou 2 pontos de vantagem para a Minnesota. E esse conjunto ali do final coloca o Minnesota contra a parede, indo para Dallas com 2-0 de desvantagem, né? Queria que você falasse um pouquinho qual foi a chave. Eu acho que antes, muita paciência desse Dallas. A gente já falou isso no outro episódio, né? É um time muito resiliente, se viu 18 pontos atrás, mas buscando, tirando, sem aquela afobação, né? De começar a meter bola de 3-3 e a desvantagem esticar ainda mais. Então, é um time paciente que conseguiu ir tirando essa desvantagem para arrastar esse jogo para o final. Mas para você, qual foi o principal ponto forte do Dallas e o principal erro de Minnesota para que o time que tirou o atual campeão ficasse nessa situação contra a parede? Drica, a gente vem falando desse Dallas Mavericks desde o final ali da temporada, o quão longe esse time poderia ir. Me parecia, inclusive, que se o Clippers estivesse jogando a todo vapor com o Kawhi bem, seria até o desafio talvez mais difícil desse time durante esse pequeno momento aí de playoffs de conferência. Mas o Dallas está pronto para ser campeão da NBA. Me parece um time pronto. Existem peças que não estão rendendo como estavam rendendo no jogo contra o KC. Por exemplo, o PJ Washington não está jogando o que estava jogando, Josh Green, Dante Exum. A gente pegou um time que estava fora da curva, de fato. Esse time do Dallas, na final, ele acaba se apoiando um pouco mais nas suas grandes estrelas. Muito porque, enfim, o plano de jogo, né? Dentro ali do momento do Oklahoma, você tinha um Lu Dort que conseguia, de certa forma, parar o potencial ofensivo do Luka e tudo mais. Então, os outros jogadores precisavam aparecer. Não estão aparecendo tanto agora, mas, por outro lado, suas grandes estrelas estão. Antes de falar delas, inclusive, gostaria de mencionar novamente Derrick Lively. Os últimos 3 hooks da história, com mais de 100 pontos e mais de 50% de field goal nos playoffs,
são Tim Duncan, Kawhi Leonard e Derek Lively. Mas ele é o único rookie da história a ter mais de 100 pontos com 60% de field goal. Então, assim, menção honrosa ao garoto que continua a jogar muito bem. E, assim, uma certeza que te dou agora é que essa parceria entre Luka Doncic e Lively renderá muitos frutos aí no futuro, né? Doncic não vai deixar o Dallas se desfazer desse moleque, de jeito nenhum. Dito isso, Drica, Luka Doncic já é, para o Dallas Mavericks, o primeiro em pontos por jogo, o primeiro em assistências, o primeiro em 3 pontos e o quarto em rebotes. Desde o começo, eu falo de Luka Doncic, né? Desde o começo a gente rebate algumas críticas de ele tem mídia demais, ele não é tudo isso e tudo mais, mas eu acho que todos os anos tentam, de alguma forma, rivalizar Luka Doncic com alguma jovem estrela. Tentaram com o Trae Young, tentaram com Ja Morant, tentaram agora com Anthony Edwards, e não existe, Drica, não existe nenhuma estrela, nenhum jogador de basquete da idade de Luka Doncic. E aí eu vou colocar um asterisco, vou falar nesta posição ou parecida, porque eu acho que em Banyama, em alguns anos, será um páreo óbvio. Mas por hora, não existe jogador ao nível de Luka Doncic. Não existe. Doncic tem 25 anos, né? É bom a gente mencionar. Então, assim, ele tá longe do auge dele, né? Do que se espera do momento do auge de um jogador da NBA. Exato. E assim, a gente tá falando de um cara que com 25 anos já tem mais aparições em All-NBA First Team do que o próprio Dirk Nowitzki. É óbvio que, enfim, contextos, né? Os jogadores que disputavam posição com Dirk e tudo mais, mas a gente tá falando de um moleque que tá aí no seu quarto All-NBA First Team. E é muito absurdo. E é aquilo, todo ano tentam rivalizar, que todo ano percebem que de fato não tem como. Eu gosto muito do Anthony Edwards. Eu acho que o Anthony Edwards é um grande franchise player, é tudo que a franquia de Minnesota precisava, mas ele ainda não é o jogador que a maioria das pessoas acha que ele já é. Por mais incrível que ele seja ofensivamente e tenha jogos maravilhosos, um grande jogador, e a gente sempre cobra isso também do Tatum, né? A gente já falou isso muitas vezes, precisa ser mais consistente. O Shai, vamos dar um exemplo, né? Mais um First All NBA Team. O Shai, ele não conseguiu passar e tudo mais, mas em todos os jogos do Oklahoma, dessa última run aí, da série contra Dallas, ele foi o melhor jogador em quadra. O Shai não fez um jogo ruim. Não existiu o Shai ter medo de arremessar, o Shai ter medo de chamar a responsabilidade para si, o Shai se apagar e claramente ficar nervoso. Faz parte do crescimento de um jogador. Lá nos playoffs na bolha, o Shai ficou assim. O Shai teve um pouco de receio, acabou passando a bola e tudo mais. Luka Doncic nunca teve isso. Nunca. Não chegou ainda na final de NBA, mas nunca se escondeu. Tem um jogo ou outro em que sobre uma marcação tripla, uma marcação quádrupla, mas mesmo nesses momentos, ele contribui com assistências, ele contribui com rebotes e sorrateiramente ele vai deixar ali uns 25 pontinhos, né? Menos que isso tenha sido difícil, a não ser quando ele encontra com o Dort. Aí é outra história. E é muito importante para o Dallas Mavericks ter, sei lá, o melhor jogador do universo com a idade que ele tem. E com a frieza, Drica, com o discernimento, com... São muitas características, né? Muitos adjetivos que a gente pode dar pro Luka. E lembrem-se, sempre é pouco quando a gente tá falando desse moleque. A segunda maior média de pontos em playoffs da história. Ele só fica atrás do Michael Jordan. A gente tá falando de fato
de um jogador que a gente não sabe onde vai colocar ele na prateleira quando ele acabar a sua carreira. E lembrando, né, o LeBron ganhou o primeiro título com 28. O Jordan deve ter ganhado, eu não lembro exatamente, mas não foi com 25, deve ter sido lá com 27, por aí. Se o Luka Doncic ganha um título com 25, liderando esse time, a gente já começa também a falar de outro tipo de prateleira também, né? Colocar ele aí onde poucas pessoas estão. Mas o fato é que, enfim, recapitulando aqui a vitória de ontem. Luka Doncic apareceu e apareceu demais. Resolveu, óbvio que na última bola, que é a bola que todo mundo lembra, mas trouxe esse time de volta no terceiro quarto. O Dallas Mavericks, até o intervalo, estava tomando uma verdadeira surra de fato. Essa surra não era proveniente do Anthony Edwards, quero reiterar, que terminou com 29% nos arremessos e impediu que nós batêssemos a nossa odd, né? A gente tinha uma oddzinha bem sincera aqui, de Daniel Gafford acima de 7,5 pontos, Anthony Edwards acima de 6 assistências e meia que bateu, e 26 pontos. Era uma odd 6. Ele terminou a partida com 21, arremessando 29%, 5 de 17. Nos atrapalhou, mas muito por conta de Naz Reid, né? Naz Reid ontem 7 de 9 da bola de 3, quase 80%, e colocando esse time rapidamente para nessa liderança maior. E aí eu falei isso no último episódio também, né, Drica? Quando você tem um outro lado, um backcourt que soma 63 pontos, que foi o que eles somaram no jogo passado, no jogo de hoje 52, você não pode ter um backcourt somando de novo. Hoje, dessa última vez, foi até melhor, né? Naquele outro jogo, eu acho que eles somaram 29 juntos. Nesse jogo, eles somaram 39, né? Mike Conley e Anthony Edwards. E o cestinha da sua partida ser um jogador que vem do banco também me espanta muito. Você tem Karl Anthony Towns nesse time, que chutou muito, muito, muito mal e ficou no banco, inclusive, porque não estava conseguindo jogar. Você tem o Rudy Gobert, que não tem a sua primeira função como cestinha, arremessando e acertando mais do que Rudy Gobert, 16 pontos. E você tem o Anthony Edwards, que precisa aparecer novamente. Perderam o primeiro jogo porque o backcourt não conseguiu aparecer e perderam o segundo da mesma forma. O Minnesota tinha aí 20 pontinhos praticamente de vantagem. E entregaram esses 20 pontos porque o time não conseguiu ter volume ofensivo para continuar mantendo o placar. Teve defesas espetaculares, é uma boa defesa na temporada e tudo mais, mas se você não faz ponto, você toma e aí não tem como balancear a equação. Jaden McDaniels também, 16% de field goal, triste. Esse time precisa entender que tem que continuar atacando. E o Anthony Edwards estava visivelmente sem confiança, né, Drica? A última bola do jogo eu acho que demonstra demais isso. Ele recebe a bola e o Naz Reid não consegue ter espaço para arremessar, porque todo mundo sabe que o Anthony Edwards não vai ter nem coragem de tentar. Ele recebe a bola e passa, ele não faz nenhuma finta ali. Então, acaba não sobrando espaço de fato para o Naz Reid arremessar. Então, novamente, calma, galera. Eu vi lista essa semana de gente colocando lista dos jovens de 25 anos ou menos, mais importantes, com maior potencial da NBA, com Anthony Edwards em primeiro e Luka Doncic lá para, sei lá, terceiro, quarto. Não façam isso. Não cometam o erro de subestimar Luka Doncic pelo 6º ano seguido, porque vocês vão quebrar a cara pelo 6º ano seguido, sabe? E parem também de idealizar um jovem que ainda está trilhando seu caminho. Legal que os caras chegaram na final de NBA. Legal que os caras tiraram o Denver Nuggets. É incrível de fato. E ele precisa ter os méritos por tudo isso que foi feito. Mas calma. Calma. Vamos esperar as coisas se desenrolarem. Inclusive, esse 2-0 fora de casa do Dallas não significa nada. Até porque
O Timberwolves abriu um 2-0 fora de casa, o Denver abriu um 2-2 em casa e por aí foi, né? Então, assim, série não está perdida, mas depende muito do Anthony Edwards recobrar sua confiança para contribuir junto. Bom, acho que eu não tenho mais nem o que dizer. É basicamente isso, né? Me incomoda, a gente já falou aqui, né? A pressa que as pessoas têm de colocar alguns jogadores, né, nessas malditas listas lá. Eu lembro de uma vez que colocaram, o Zion estava, não sei se você se lembra disso, o Zion estava machucado, a gente não tinha tido ainda uma amostragem dele, porque ele logo se machucou, né, então não teve, né, a gente não teve subsídio, e ele estava, tipo, no topo, acima de todo mundo, Jason Tatum, Jaylen Brown, Shea, de todo mundo, Luka Doncic, de todo mundo. Falei, cara, vamos com calma, vamos devagar com esse negócio, né? Então, vamos devagar, gente. Esse Dallas é um time que, como a gente falou no último episódio, cresceu muito, evoluiu muito. Kyrie e Luka encaixaram demais dentro e fora da quadra. A gente está vendo isso ofensivamente. O pessoal no entorno tem contribuído. Tem gente que pode contribuir mais, sim, mas, né, via de regra, está sendo suficiente. Foram 2 jogos muito equilibrados, sim, mas abriu 2-0. Vai para casa com 2-0, né? E a expectativa de todo mundo é ainda de que essa série seja mais longa. Mas não tenho certeza se ela será, porque é um time com mais maturidade, talvez, principalmente nesses momentos como foi ontem, né? Nesse momento decisivo, desse clutch de tomar decisões corretas. Eu vi um tweet, eu acho que foi do Giovannone, talvez, que ele disse, todo mundo sabia que o Luka ia arremessar essa bola, todo mundo sabia, né? Todo mundo, o time inteiro do Dallas, o time inteiro do Timber, todo mundo sabia, e mesmo assim, de um lado, não houve capacidade de defender, ainda que tenha sido o melhor defensor da NBA, e de outro, uma capacidade enorme de botar uma bola com aquela distância, contestado por um cara como o Rudy Gobert. Então, assim, vamos dar os méritos que Luka Doncic merece, não só por essa bola, mas pelo que está fazendo, né, pelo que fez no jogo e pelo que está fazendo com esse Dallas até aqui. Algo a mais, querida, para falar sobre Senhora, lembrando que temos textos novos na Aurelo. isso? Tem que sair um textinho. Temos quiz agora no nosso perfil lá no Instagram, então vá fazer o nosso quiz, testar seus conhecimentos de NBA e dicas também diárias de aposta, tá? Essa última não bateu, é importante a gente falar, né? Ainda estamos com um saldo positivo, porque temos feito odd 6, 5, então quando dá certo, você ganha um bolão e aí não precisou apostar demais. Mas continuaremos fazendo esse tira-teima aí das nossas odds para analisar e entender o que a gente faz nos dias a seguir. E é isso, né, Tri? Que eu acho que fechamos esse episódio de sábado. A gente tá vendo um dia sim, um dia não, mas estamos vindo de final de semana também, coisa que não fazíamos, né, Tri? Exatamente, a gente tá... Novos métodos em 2024. Vamos ver o que será em 2025, né? Isso se eu sobreviver ao final dessa reta final de NBA aí, que não está sendo fácil. Então é isso. Recapitulando, Aurelo, textos novos, tem um texto lá sobre Tyrese Maxey, só para contextualizar, né? Porque Tyrese Maxey, nós estamos fazendo uma série chamada Perfil, neste momento, com os vencedores dos prêmios individuais, né? Então vai ter Tyrese Maxey, vai ter Naz Reid, vai ter Brad Stevens, inclusive, né? O GM do ano, vai ter Jokic, vai ter todo mundo, e nos MVPs de finais também, né? Obviamente. E é uma série que vai se estender na off-season aí, com histórias legais, porque a gente tem muita história legal na NBA como um todo. Lá no Instagram tem quiz, tem dica de aposta, vai ter daqui a pouquinho também, porque hoje tem jogo, né? Recapitulando 9h30, série vai para Indiana Pacers e Boston Celtics. Amanhã a série do Oeste indo para Dallas. E é isso, a gente volta lá na segunda-feira, então, né, Agatha? Hoje é o jogo 3, amanhã é o jogo 3, na segunda-feira a gente volta para saber se teremos 2-1, se teremos 3-0, se tivermos 2, enfim, para saber como é que ficou aí esse leste e esse oeste. É isso, bom final de semana a todos, corram lá depois ver a dica de aposta e até segunda-feira. Até!